na maior cidade do Triângulo Mineiro, uma das maiores do Brasil, a cidade de Uberlândia. Hoje é uma referência na indústria, no comércio e, sem dúvida alguma, de modelo para nós que queremos preservar a história. É isso aí, José. Presente História está aqui hoje na cidade de Uberlândia e vamos mostrar para vocês um pouco do Museu Municipal de Uberlândia, que conta tantas histórias. Por isso, você é convidado, junto com o Presente História, a embarcar nessa jornada conosco. Vamos lá? Vamos? O Museu Municipal de Uberlândia vem se dedicando à preservação da memória histórica de nossa cidade, mediante a realização de exposições e projetos de ação educativa. Em 1996, o museu passou a ocupar o Palácio dos Leões, esse mesmo que vocês viram aí no começo do vídeo, sede do antigo Paço Municipal, que foi construído entre 1916 e 1917, o que conferiu a essa instituição visibilidade e importância no processo de identificação cultural da população. Então esse prédio que vocês viram aí, estão vendo aí no nosso vídeo, ele foi construído aí no período de 1916 até 1917. O Museu Municipal de Uberlândia é uma referência aqui no Triângulo Mineiro, na preservação histórica e, evidentemente, dos objetos que estão aqui preservados. E é interessante para você entender a composição deste museu. Ele é organizado em alguns pisos, né? Então, no primeiro piso tem a organização e a exposição de 4 ambientes que retratam diferentes períodos da história, contextualizados com o acervo que tem aqui nesse museu, especialmente com elementos do cotidiano rural e urbano da cidade de Uberlândia. No segundo piso tem exposições temporárias, algo interessante que esse museu aqui traz, né? Porque ele faz exposições que vão mudando em épocas, então são temas diferentes abordados. Hoje, na nossa visita aqui no Museu Municipal de Uberlândia, vocês terão então o acompanhamento de algumas exposições específicas para esse momento que nós estamos aqui. Eu até falei aqui sobre a nossa cidade, né? Vale lembrar que eu, Eduardo, sou aqui da cidade de Uberlândia, então também faço parte dessa história. Aqui no Museu Municipal de Uberlândia nós temos a exposição permanente, que é a exposição Câmara Municipal, Fragmentos da História. Ela reúne o mobiliário e bens móveis integrados ao plenário. Como exemplo, nós temos aí na imagem a pintura Deusa do Progresso e a prospecção de pintura parietal decorativa descoberta no ano de 2011. É importante falar também que a Secretaria de Cultura agradece aos colaboradores e convida toda a comunidade para as exposições que possibilitam andar pelo passado e conhecer as raízes infinitas e histórias que ainda podem ser contadas. Você pode observar aqui nas imagens aqui na parede, né, essas rodas aí. As rodas, né, que são totalmente fechadas, elas eram carro de boi. Então esses exemplos aí que são fechados são carros de boi, e as rodas abertas, né, que possuem aí um vão, eram carroças, tá? Eram carroças, é importante a gente fazer aí essa diferenciação para vocês entenderem. Mesmo com os caiapós sendo os povos originários aqui da região, que compreende a cidade de Uberlândia e todo o Triângulo Mineiro, todo município do interior, principalmente do Brasil, foi se transformando primeiro nas chamadas sesmarias, que eram essas regiões, os primeiros povoados. Na cidade de Uberlândia não foi diferente, e aqui compondo, né, toda essa região que compreendia Araguari, Indianópolis, Uberaba, Prata, Monte Alegre de Minas e a própria cidade que hoje nós chamamos de Uberlândia, está aqui um exemplo para vocês da Sesmaria São Francisco de Assis, que foi em 1818 um território oficialmente demarcado, que seria então a origem, o princípio do município de Uberlândia, Minas Gerais. Aqui, interessante que o museu traz os objetos que compunham essas primeiras casas, esses primeiros locais, muitas coisas interessantes que fazem parte aqui do acervo do museu,
desde produtos e utensílios usados na produção rural, até mesmo aqueles mais comuns, como os fiares, como os teares nas casas das mulheres, das senhoras e da sociedade uberlandense. Muito bem, José. Estamos aqui num espaço bastante peculiar, que é a cozinha, não é mesmo? A gente gosta, né? Gosta. Aqui é uma cozinha histórica, muito bem retratada, né, Eduardo? E vamos explicar para quem está nos acompanhando. Aqui é um local que os próprios colaboradores do museu fizeram uma reconstrução histórica, não é isso? Reconstrução histórica, muito bem, Zé. Então, tudo que você está vendo aqui é uma reconstrução. Você pode ver que até as paredes foram reconstruídas, o piso também batido, ó, se a gente conseguir aí mostrar, o piso batido também. E todos os utensílios que estão aqui dentro dessa cozinha foram utilizados aí em algum momento da história aqui em Uberlândia. Isso, aqui retrata muito bem como que era uma cozinha aí final do século XIX, inclusive no início do século XX. Isso. Alguns locais do Brasil talvez ainda pode ser familiar um espaço como esse. E olha o cuidado que eles tiveram de fazer a representação, né, de uma cozinha tipicamente caipira, digamos assim, do povo que utilizava isso aqui no seu cotidiano. Então, desde os objetos, né, que compunham, como ali uma tábua de secar o queijo, né, que é um alimento muito típico aqui da nossa região, né, Eduardo? Também tem um pilão ali, né, um pilão da onde se fazia a moagem de café. É interessante a gente ver também ali, temos algumas chaleiras, caçarolas antigas, temos lamparinas ali também, lá no começo da estante, né? Temos aqui também um banco, Zé, que é feito do tronco da madeira, tá? E ele não tem prego, tá? Ele é totalmente encaixado. Porque o prego ainda era algo que não era muito utilizado no contexto, né? É verdade. E uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção, que ali tem a representação como que eles faziam para preservar os seus alimentos mais perecíveis. Por exemplo, as carnes não tinham geladeira, né, Eduardo? Não tinha geladeira. Então, era feito de secando, né? Secava-se o alimento. Ali está uma representação de algumas linguiças que eles faziam e logo abaixo o fogão a lenha, né? Onde se fazia todo o preparo dos alimentos. Aí atrás de você a gente tem, como que é o nome desse aí? A cabaça. Isso aqui é a famosa cabaça, né? Cabaça de água, né? E ali o nosso câmera, né, produção, vai pegar o exemplo da porta, né? Para você aí que acha, né, hoje aí que a porta tem que ser segura, traz segurança para casa. Olha como é que era a porta aí antigamente da cozinha, né? Era só uma cortina, Zé. Muito bem, para finalizar, eu quero destacar, Eduardo, aqui o teto, né, dessa representação, todo de palha, todo feito aqui com, acho que a palha dos coqueiros mesmo, né? Então era assim que se tinha, era assim que era uma cozinha naquela época. Muito bem, sem dúvida nenhuma, a viagem no tempo aqui, né, Zé? Sem dúvida alguma. Você sabe o que é uma casa de comércio? Então estamos aqui para te ajudar a entender o que é. A casa de comércio, Eduardo, ela era os armazéns, né? O supermercado do século XIX. Isso. E na cidade de Uberlândia tem uma representação muito interessante aqui no museu de como que elas funcionavam. O que tinha nelas aqui? Alguns exemplos que a gente tem, né? A casa de comércio, ela vai se destacar pelo balcão, né? Então a pessoa se dirigia ao balcão e fazia o seu pedido, o que ela queria. E é interessante que aqui a gente tem muitos materiais, mas o que mais me chamou a atenção é aquela lista ali na parede da casa de comércio, né? A maior variedade de produtos da região. E ali a gente vai colocar depois na imagem, né? Temos aí diversos produtos aí. E alguns chamam a nossa atenção, né, Zé? Uhum. Eu vou chamar a atenção aqui para alguns, por exemplo, né, o laço de vaqueiro. Ao mesmo tempo que você tem o laço de vaqueiro, né, você tem aí uma frigideira, um ferro de passar, feijão, um terno, um vestido para senhoras. Olha aí, interessante, né, Eduardo? As casas de comércio, elas tinham esse local onde que se encontrava de tudo um pouco, né? Então, desde os vestidos das senhoras até o polvilho, o famoso polvilho. Então, aqui no Museu Municipal de Uberlândia, você tem a ideia, a dimensão de como que era um estabelecimento dessa maneira, que era essencial na vida e no cotidiano das pessoas que viviam naquela época. Aqui, por exemplo, né, você pode estar observando, né, é uma máquina aí que servia para tirar a nata do leite, né, para separar o leite. Uma desnatadeira, né, Uma Eduardo? desnatadeira, José. Então, a desnatadeira serviria aí para
se tornar o leite desnatado, né? Aí também nós vamos ver, por exemplo, o famoso moedor do grão de café, que era muito utilizado e, aliás, era comum nas casas de comércio, nos armazéns. Aí nós temos a balança, né, que era essencial para o trabalho do comerciante, né? Então tudo que ele vinha, tivesse alguma coisa para vender, né, que fosse por quilo, a balança era essencial para o seu trabalho. Além do balcão, que era algo fundamental para um armazém, para uma casa de comércio, todo equipado, né, com os utensílios que eram vendidos. Então, desde produtos de porcelana, de cerâmica, até mesmo os tecidos, e tem de tudo. A viola, uma sanfona e a famosa cachaça. É verdade, temos cachaça, temos máquina de costurar, temos colher de pau, né? Uma grande ali, colher de pau. Temos mala também. Interessante que temos mala feita de couro e mala feita de papelão também, viu, Zé? Aqui no Museu Municipal de Uberlândia nós temos uma área muito interessante, que é a área da maquete. E essa maquete representa aí o início da cidade, né? Aqui nós temos o bairro do Fundinho, que existe até os dias atuais. E aqui nessa maquete nós temos algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, a primeira igreja, a primeira prisão, as casas que eram feitas em volta da igreja. Uma pequena observação é que as casas deveriam ser feitas com telhas para não correr risco de incêndio e pegar fogo na igreja. As casas, se você observar aqui na maquete, o dia que você vê aqui, você vai ver que as casas mais distantes da igreja, elas têm o telhado feito de outros materiais que não eram telhas, eram palha, por exemplo, né? E aqui tem uma coisa muito interessante nessa maquete, que ela quis representar a cidade de Uberlândia aqui no início, e você vai ver um desnível da cidade, né? Então você está no alto, o fundinho fica no alto, e aí a maquete também vai descendo, né? E aí lá no final da maquete, né, nós tínhamos alguns córregos aqui que desciam para lá, e lá no final da maquete seria ali a Rondon Pacheco, que você conhece, né? Então você aí que passa na Rondon e tem hora que está chovendo e começa a alagar, aqui temos um pouco dessa explicação, porque a Rondon Pacheco está lá embaixo e o bairro do Fundinho fica no alto, né? Então é uma pequena aí curiosidade para você quando você visitar aqui o Museu Municipal de Uberlândia. Esse espaço que nós estamos aqui agora, que era o prédio da antiga Câmara Municipal da cidade de Uberlândia, inclusive com móveis originais, como uma mesa, algumas cadeiras, alguns objetos que estão aqui presentes no museu, que fizeram parte da história política deste município. O mais interessante de tudo é que esse prédio teve que ser, evidentemente, restaurado e algumas adaptações para acessibilidade, mas para você ter uma dimensão do quanto isso aqui era interessante, muitas dos elementos permanecem intactos. A exemplo do piso, a exemplo das portas e das janelas desse espaço, que também conta sobre a história desse grande município. Aqui no Museu de Uberlândia tem alguns espaços que eles chamam de itinerantes, rotativos. São exposições que vão mudando conforme o período. Aqui nós estamos, olha que bacana, num mapa hidrográfico da cidade de Uberlândia, mostrando a história das águas do município, como que era abastecido, como que era montado toda a estrutura das casas, da cidade para esse momento, né, para as águas. E aqui uma curiosidade muito bacana do museu é esse filtro, um filtro que ele é de uma pedra vulcânica. Conforme a curadoria do museu, são poucos exemplares que existem no Brasil. Então esse aqui é um deles, que está aqui, e ele se colocava água nesse filtro e ele não tem nenhum furo, e as águas iam descendo pelos poros, né, e caindo no jarro. Então aqui está uma representação, não, está aqui o próprio objeto que mostra aqui presente no Museu de Uberlândia. Aqui nesse espaço que você está vendo é um espaço com o nome Fragmentos de Viagem. Esse espaço, né, traz um pouco da história dos transportes de Uberlândia, que está relacionado a um ideal de progresso, né? Uberlândia sempre tem aí esse ideal de progresso aí na sua história, né? E aí nós temos aí algumas estruturas, né? Vocês podem estar observando, a gente tem aí a bicicleta, uma sela de cavalo, a gente tem também aí uma carroça, né? Algumas malas aqui, baús também, são aí, fazem parte aí da parte histórica aí de Uberlândia,
que fazem parte aí dessa exposição Fragmentos de Viagem. Aqui nessa sala que você está observando agora, nós temos aí também parte aí do museu itinerante, um espaço aí dos dentistas, né? Dentro desse espaço dos dentistas nós temos aí a sala de ofícios, né? Então temos alguns materiais, né? Como uma broca odontológica a pedal. Então você pode observar aí, né, como era feita aí a broca nos dentes, né? E também temos aí o exemplo aí do esterilizador. Nós temos também uma cadeira aqui, como você pode observar aí, é uma cadeira de dentista, né? Observe só como ela era antigamente. Temos também um quadro ali, né, que é uma representação, que é o nome do quadro é O Arrancador de Dentes. É um quadro de 1651 do autor Ian Stem. Aqui desse lado vocês podem ver aí alguns materiais utilizados por dentistas, né? Aí temos aí algumas bisturis, seringa para anestesia, né? Seguindo aqui para o outro lado aqui você também tem alguns materiais aí que eles utilizavam, né? E aqui nessa mesa nós temos aí objetos que podem ser tocados. Então você pode vir aqui e tocar, né? Você tem aí a alavanca, a pinça, a espátula de manutenção, uma moldeira perfurada, né? Olha só como era aí a moldeira para você fazer o molde aí dos dentes, né? Dentre outros materiais. Então o espaço aqui do Museu Itinerante, o espaço aí destinado aos dentistas. Isso aí, Eduardo, ó, mais uma produção aqui do Presente História. Onde nós estivemos mesmo? Nós estivemos aqui no Museu Municipal de Uberlândia, Palácio de Memórias. Obrigado pela sua participação. É isso aí. É a pergunta que não quer calar. Qual será a próxima parada?